Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Carregados de Energia, o podcast que conecta tecnologia, operação e estratégia no setor elétrico. E hoje a gente vai falar de um tema sensível, um tema atual que a Metron sempre está discutindo e que impacta diretamente o caixa das concessionárias e o bolso da sociedade: fraudes e roubo de energia. E para essa conversa a gente recebe um profissional que vive esse assunto na prática, atuando em investigações, perícias e apoio técnico em diversos estados do Brasil. Seja muito bem-vindo, Sérgio Maia, perito da Polícia Civil e referência nacional nesse tema. Autor do livro Perícia em Furto de Energia Elétrica, da Inspeção Administrativa ao Exame Pericial. Sérgio, seja muito bem-vindo, fique à vontade para se apresentar. Obrigado, Lucas. Boa tarde a todos, boa tarde também ao Rafael. Sou perito da Polícia Civil da Paraíba, já tenho 10 anos como perito, atuando principalmente na questão relacionada à energia, desde roubo de energia, fraudes na medição, também outras ocorrências relacionadas à engenharia elétrica, que é chupa-cabra em caixa eletrônico, clonagem de cartão de crédito, todo esse tipo de ocorrência também passa pelas perícias de engenharia. E aí a maior especialidade é realmente na parte de roubo de energia e de fraudes na medição, né? Tive a oportunidade de me desenvolver um pouco mais e vou tentar compartilhar um pouco desse conhecimento, né, com vocês hoje e com todos que nos escutam. Muito obrigado, então, Sérgio, por aceitar o nosso convite aqui. Acho que vai ser uma conversa muito produtiva, principalmente pela sua experiência. Então, te agradeço mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Perfeito. E começando já, se o assunto é roubo de energia, eu acho que a melhor forma da gente começar a conversar é entendendo um pouco as diferenças, a sintaxe e tudo mais. E eu queria entender, Sérgio, a diferença entre furto de energia e fraude de energia. E o que isso é, e por que isso é tão importante a gente fazer essa diferenciação? Enfim, queria ouvir um pouco mais de você sobre isso. Ok, é um excelente tema para a gente já começar, porque a maioria das pessoas, não apenas leigos, mas pessoas do setor elétrico que trabalham diretamente no combate às perdas, não tem bem uma definição, uma conceituação sobre a definição de cada um desses temas, o que é furto de energia e o que é fraude na medição. Até porque, como já parte para um mundo jurídico, né, parte para o Código Penal, quem costuma fazer essa diferenciação é exatamente o trabalho da polícia. Então, o furto de energia, ele é quando você pega a energia que ela vai ser entregue para a unidade consumidora passando pelo medidor de energia e você faz com que parte da energia ou toda a energia que ela desvie por um caminho que não passe pelo medidor. Então o furto de energia ele é caracterizado pelo desvio de energia. Você chega na frente da sua unidade consumidora, recebe a energia, entrega ali por um poste da rede de distribuição. Esse poste vai sair o cabo de energia passando pelo medidor de energia, segue para a sua unidade consumidora. Então, se o consumidor pegar do poste direto para a unidade consumidora dele, sem passar pelo medidor, então está caracterizando o desvio de energia. A energia não passa pelo medidor no caso do furto de energia. Quando é uma fraude na medição, já é diferente. A energia vai passar, sim, pelo medidor, só que não vai ser contabilizada ou na totalidade ou não vai ser contabilizado nada. Se for uma fraude parcial, uma fraude que adultere uma fase de um medidor bifásico ou trifásico, então uma fase não vai estar funcionando, não vai estar medindo corretamente, embora a energia esteja fluindo para a unidade consumidora, e nas outras duas fases vai estar medindo normalmente. Então daí a gente consegue perceber que o desvio de energia caracteriza o furto de energia. Então, no furto de energia, a energia não passa pelo medidor. A energia que está sendo furtada, ela não passa pelo medidor. Na fraude, ela passa pelo medidor, sendo que o medidor não consegue enxergar ou não consegue medir devido à fraude que foi realizada. E aí a gente cai em dois artigos diferentes do Código Penal brasileiro. O furto de energia ou roubo de energia, artigo 155 do Código Penal, que é subtrair energia elétrica, mesmo de subtrair água, subtrair pulsos telefônicos. E o outro é o artigo 171, mais conhecido como fraude ou estelionato, que é o ato de você enganar alguém
para obter uma vantagem ilícita, fazendo com que essa pessoa que está sendo enganada, ela não saiba que está sendo enganada e também não saiba que está tendo esse prejuízo. Então, temos essas duas distinções. O furto de energia, artigo 155, energia não passa pelo medidor. Artigo 170, fraude ou estelionato, a fraude na medição, a energia passa pelo medidor, mas o medidor não consegue medir corretamente. Acho que é muito importante, né, a gente conseguir conceituar esse tipo de coisa, porque sob a ótica da distribuidora de energia elétrica, né, quem está buscando entender esse tipo de problema, ele tem que treinar muito bem a equipe, porque eu fico imaginando, né, quando é um furto, aqueles procedimentos de inspeção no qual a gente está quebrando parede muitas vezes, ou está vendo aquele tanto de fio de pendurado no poste ali, é um tipo de problema, é um tipo de equipamento que a gente tem que levar para campo ali. Quando a gente vai para fraude, eu diria que ela pode ficar até um pouco mais complexa ou demanda mais engenharia de mexer no próprio medidor. Então, ou seja, algo que demanda mais... são diferentes abordagens das distribuidoras. Você concorda com essa afirmação? Concordo sim. A fraude na medição, você tanto para que se meça menos, você tanto pode fraudar o medidor, como você pode fraudar a medição. O que seria fraudar a medição? Você fraudar algum ponto antes do medidor, de forma que a energia, quando passa pelo medidor, não consiga ser medida corretamente. Né? Temos o caso de uma ligação invertida, onde você inverte fase neutro nos terminais de um medidor, e o medidor, alguns medidores, dependendo do modelo, ele não vai fazer a medição daquele consumo de energia. Em um medidor bifásico ou trifásico, se você inverte a posição de uma fase com outra, você, do lado linha para o lado do cargo do medidor, você faz com que a energia que está sendo consumida, ela circule no sentido inverso. Você vai circular no sentido inverso, o que é que vai acontecer? Trabalha como se fosse um carro com freio de mão puxado. Ele está com aceleração máxima, mas com freio de mão puxado, ou seja, está andando pouco. Então está passando muita energia, mas está sendo medida pouca energia, porque está com freio de mão puxado, já que tem uma fase sendo medida no sentido inverso. E aí, quando as equipes estão em campo, elas precisam entender essa diferenciação, porque elas precisam saber o que vão precisar materializar. Então, se elas sabem o que vão precisar materializar, vão saber distinguir quais tipos de equipamentos vão precisar levar para a ocorrência, ou até mesmo no local. Chegam lá imaginando que é um furto de energia, quando não encontram vestígios de furto de energia, vão partir para uma análise de fraude na medição. Então, já descartariam aqueles equipamentos que utilizariam no primeiro cenário e já vão buscar os equipamentos mais adequados para o segundo cenário. Então, vão precisar saber quais são os equipamentos de acordo com o tipo de ocorrência a ser enquadrada e também vão precisar utilizar métodos diferentes para caracterizar cada tipo de irregularidade, cada tipo de ilícito penal. Perfeito. Esse assunto, né, o assunto de fraude, roubo de energia, como a gente queira chamar, ele é um assunto muito latente no nosso dia a dia, e é engraçado porque a Metron, por a gente trabalhar há tanto tempo, não só no Brasil, mas trazendo algumas soluções e apresentando aplicações fora do Brasil, muitas vezes quando a gente traz esse assunto fora do Brasil, as pessoas não entendem muito bem, porque o conceito, muitas vezes, principalmente em países de primeiro mundo, não é tão comum como a gente vê aqui no Brasil, né? E aí, pensando nisso, olhando para esse imaginário popular, eu acho que existe uma perspectiva de que normalmente essa fraude está vindo das regiões de mais baixa renda. Enfim, eu gostaria de ouvir um pouco mais para entender qual é o perfil desse fraudador, quem é o fraudador de energia, pensando pelo menos nesse cenário brasileiro. Esse daí é um excelente ponto para a gente abordar. Alguns países, essa questão de furto de energia ou de fraude na medição é tão ínfimo, tão pequeno, que nem é considerado crime. Eles lá atribuem uma multa para quem fizer algum tipo de irregularidade disso daí, de tão pouco que é. Alguns países, né, pelo que eu já estudei alguns artigos científicos, as perdas de energia, ou através de furto ou através de fraude, são menos de 1%. Aqui no Brasil, a gente tem em média de 15%. Na Índia, há alguns anos atrás, chegou a 40%. Atualmente está na faixa de 20%. Estados Unidos é na faixa de 5% a 8%, Japão 4%, França, Grã-Bretanha
de 2% ou menos de 2%. Então, aqui no Brasil, como existe a cultura, muitas vezes, de que o furto de energia ou a fraude na medição não é crime, né, é somente uma malandragem, uma esperteza do consumidor ganhando em cima da concessionária, né, que a gente pode abordar, talvez aqui nesse momento também, que não é em cima da concessionária que ele está se dando bem, é em cima de toda a sociedade, mas a gente comenta isso daí depois. Então, para a cultura local, para a cultura no Brasil, é mais visto como uma malandragem, como uma esperteza. E aí, tem-se que só quem são os menos favorecidos é que costumam serem mais malandros, que costumam tentar se dar bem em cima da concessionária ou em cima da sociedade. E, na verdade, não é bem assim. A gente tem, de acordo com os exames periciais realizados, com os acompanhamentos das equipes das concessionárias, vai desde periferias, desde unidades consumidoras clandestinas, né, que ainda tem uma diferenciação. A unidade clandestina é aquela que é a concessionária distribuidora de energia elétrica, que ela nem sabe que existe. É um terreno, por exemplo, que alguém montou um barracão, puxou um fio de energia de alguma linha de distribuição. Então essa daí é uma unidade clandestina. A concessionária não sabe da existência dela. Então, desde a clandestina, a unidades consumidoras de baixa renda praticam as irregularidades de furto e fraude, como unidades consumidoras de alto padrão. Eu já fui a algumas unidades onde você chega em condomínios de luxo, casas com 2, 3 pavimentos, com ar-condicionado central ligado 24 horas. Você toca na parede daquela unidade consumidora, daquele imóvel, a parede está gelada. Então, daí você entende o quanto de energia está sendo ou furtada ali ou sendo fraudada. E aí se desmistifica um pouco essa questão de que só quem rouba energia ou quem frauda a medição é o consumidor de baixa renda, né? São pessoas de periferia, mas tem muitos casos onde consumidores de alto padrão fazem isso daí também. E no que eles fazem isso, o prejuízo que um consumidor de alto padrão dá, ele costuma ser equivalente a 50 unidades consumidoras de baixa renda, 100 unidades consumidoras, 200 unidades consumidoras. Se for casos de indústria, pode chegar até a 1.000 unidades consumidoras, o prejuízo equivalente. Você comentou, né, sobre, queria pegar um gancho aqui sobre a questão da sociedade, né, porque a sociedade paga essa conta de diferentes maneiras. Paga quando está se fraudando ou se furtando a energia ali, mas tem várias partes da cadeia. E uma é que você integra, né, que é a parte da polícia. Então, ou seja, eu estou utilizando, dando prejuízo para a sociedade, porque a ANEEL ela coloca parte dessa perda na tarifa de energia elétrica, estou utilizando o trabalho da polícia, estou utilizando o trabalho do judiciário, então é algo que fica muito oneroso em vários aspectos. Como é que você vê isso? É algo que te consome muito no dia a dia ali, ou seja, você hoje está muito focado nessa parte de fraudes e é algo que você entende que é muito custoso para a sociedade em todos esses aspectos? É sim, tem um custo bastante elevado, né? Como você frisou, não é só a concessionária que, num primeiro momento, a sociedade acha que ela está levando prejuízo, que não é, né? A Agência Nacional de Energia Elétrica ela estabelece um limite regulatório, onde até aquele limite o prejuízo não é da concessionária, o prejuízo vai todo para a sociedade. Todo ano a gente tem aumento tarifário de energia e esse aumento tarifário, boa parte, é para suprir a energia furtada ou a energia fraudada no mês anterior. Então, esse daí é o primeiro ponto. É o primeiro ponto onde a sociedade perde, né? Então, a sociedade acaba perdendo, na verdade, mais do que a concessionária. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, além dessa energia que foi subtraída ou foi fraudada, a concessionária vai perder de que forma? Ela vai demandar uma equipe para inspecionar aquela unidade consumidora e aí a equipe vai muitas vezes fazer um trabalho infrutífero. Não é comum você chegar numa unidade consumidora de cara encontrar irregularidade. Muitas vezes a concessionária envia 3, 4, 5, 10 vezes uma equipe, até mais. Eu já vi casos da concessionária praticamente semanalmente ia durante um ano inteiro e não conseguia encontrar, né? Depois de um ano é que acaba encontrando. Então, quantas vezes a equipe da concessionária foi lá? É um trabalho desperdiçado. Eu já li também um artigo científico que diz que o custo médio
de uma inspeção de uma equipe de concessionária é na faixa de R$ 84,00, considerando todos os custos daquela mão de obra e do custo de combustível e de manutenção com o veículo que vai ter da equipe sair da base, chegar no local e retornar para a base. Então, multiplica aí R$ 84,00 de uma única inspeção em um cliente, quando até encontrar irregularidade naquele cliente, aquela equipe ou a concessionária já demandou a equipe 8, 10 vezes. Só aí já é um segundo custo que vai ter. Né? Aí tem um custo quando envolve a polícia. Quando muitos estados, a perícia criminal, a polícia científica, ela não é dentro da polícia civil. Então, para acionar a polícia, se a polícia civil vai para iniciar a investigação, vai acionar também a polícia científica ou a perícia criminal. Então, só aí temos mais duas forças envolvidas. A mão de obra da polícia civil e a mão de obra da polícia científica, onde vai uma equipe de investigação, o delegado com 2 ou 3 investigadores, vai o perito criminal com sua equipe de apoio. Então, só aí já tivemos mais 2 instituições, 2 forças envolvidas para fazer aquele trabalho investigativo e que muitas vezes, quando chega no judiciário, acaba não prosperando, né, devido às questões de legislação. Temos também o Ministério Público envolvido, vai ter um promotor e sua equipe que vai ter que receber aquele inquérito policial que vai ser enviado pela autoridade policial para analisar se vai oferecer a denúncia ou não. Caso ofereça a denúncia, vai também envolver o judiciário. Então, olha quantos setores são afetados e muitas vezes, quando chega no judiciário, devido a questões de legislação, aquela unidade consumidora não é penalizada, tanto no sentido de devolver aquele dinheiro para a sociedade, como no sentido de não ser condenado criminalmente. Então, muito recurso foi desperdiçado e muitas vezes também a pessoa acaba nem sendo penalizada criminalmente, ou às vezes também quando é uma questão de uma pena alternativa, né, que não traz um efeito muito pedagógico para a sociedade. E reforça, né, essa falta de penalização, reforça o senso de esperteza. O senso de que, tipo assim, não, se você não faz isso, você é bobo. A malandragem foi comentada aqui, ou seja, é um negócio o crime compensa. Que, e isso é complicado. E quando a gente vê o custo envolvido, né, tudo que se envolve para identificar isso e tudo mais, e muitas vezes até mesmo comparado ao potencial, né, o quanto aquela unidade consumidora de fato consome, a gente começa a pensar um paralelo, assim, se há uma estratégia ou se... como você vê esse cenário de focar talvez em unidades que tenham maior representatividade de consumo ao invés de várias pequenas unidades quando a gente está falando de detecção de fraude. Você mesmo falou que isso não é vinculado puramente à questão de baixa renda, então faria sentido, olhando, por exemplo que você deu, né, da parede fria de tanto consumo de energia, ou mesmo a indústria que consome 500, 1000 vezes até do que uma unidade consumidora, faria sentido um foco maior nesse perfil de consumidor na hora de colocar investimentos da sociedade para a detecção de fraude? Exatamente. É uma ótima colocação, porque faz bastante sentido. Né? E antes de desenvolver essa fala, só retomando o seu início da fala, quando você chamou a atenção para o ponto de o consumidor ser malandro, né, e não ser, quando ele não é penalizado criminalmente, e até mesmo também no sentido de devolver para a sociedade aquele recurso que ele retirou, ele sai se achando como esperto, porque no final das contas não deu nada para ele, né, em alguns casos, e outras pessoas que sabem que ele tem aquilo e que não deu nada, vão se sentir injustiçados de também não fazer o que ele está fazendo. E começam a aderir a fazer o furto de energia ou a fraude na medição. Uma das técnicas que algumas concessionárias usam quando vão fazer o mapeamento de unidades que têm irregularidades no consumo de energia é exatamente analisar o consumo, o histórico de consumo de unidades vizinhas, de unidades próximas. Por quê? As pessoas têm o costume, né, de manter amizade com seus vizinhos, com pessoas próximas. Então, à medida que ele faz e vê que está dando certo, um vizinho faz, porque eu também não vou fazer, já que fulano até me indicou o eletricista. Então, aquilo dali se espalha de uma forma que muita gente ali naquela região adota. Por quê? Porque está dando certo. E muitas vezes,
como eu falei, às vezes ele é penalizado, tem que devolver aquele recurso para a sociedade, mas o que ele devolve é um recurso muito menor do que o que ele realmente desviou. Mas é um ponto para depois também. Pegando a continuação da fala do Lucas, essa questão de quantas unidades valeria a pena, né, para você inspecionar. Num caso desse, quando a gente pega uma indústria onde o prejuízo que ela está dando para a sociedade, eu não costumo dizer para a concessionária, porque a concessionária é quem menos perde, é para a sociedade mesmo. Então, o prejuízo que ela dá para a sociedade, muitas vezes costuma ser o equivalente a 100, 500, 1000 vezes. Tem empresa que o desfalque que ela dá por não pagar energia é o equivalente a manter cidades de pequenos municípios por 3, 4, 5 meses. Então a gente fala de mais de 1000 unidades consumidoras, dependendo do porte da empresa. Então, o que é que acaba sendo mais vantajoso para a concessionária? Logicamente que a resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica ela prevê que o combate tem que ser efetivo, tem que atacar todos os tipos de unidades consumidoras. Mas quando a concessionária está com restrição de equipes, ela vai ter que selecionar. Eu mando para um alvo de alto potencial de recuperação ou eu mando para vários pequenos alvos de baixo potencial de recuperação. Então, nesse sentido, acaba sendo muito mais vantajoso para a concessionária ela atacar o alvo de maior potencial de recuperação. Uhum. Uma das formas que as concessionárias costumam divulgar o quanto elas recuperaram quando fazem ações assim é nesse sentido. Nós conseguimos recuperar o equivalente à energia que a cidade X consumiria durante 3 meses, para demonstrar o impacto que aquela unidade que estava furtando, principalmente no caso de indústrias, que tem para a sociedade. Então, é mais de 1000 unidades consumidoras e não é por um mês, é por 3 meses. Então, o impacto que uma indústria tem, ou um comércio de grande porte, ou academias, acaba sendo o consumo de várias unidades consumidoras por vários meses. Então, assim, quando precisa selecionar, quando precisa priorizar, o mais acertado é você seguir no sentido de seguir para as unidades de alto consumo. No fim das contas, tudo que a gente faz tem que ter uma busca de retorno sobre investimentos. Tem que fazer os investimentos é o Pareto, né? Fazer o investimento, os 20% que traz os 80% de retorno. E, obviamente, quando a gente vê esses consumidores que já trazem uma receita maior, tem o potencial de trazer uma receita maior para a distribuidora, isso é natural que se pense que é o ponto focal na hora de identificar essas fraudes. Deixa eu só pegar um gancho aqui, Lucas, você falou do Pareto. Esse aqui eu vou até falar olhando para a câmera ali, porque é um número que me impressionou bastante quando a gente fala de grupo A de energia elétrica. É um número visão Brasil, tá? Arredondamentos aqui, que mostra muito para onde que o dinheiro tá e o esforço tá. Quando a gente fala de unidades consumidoras do grupo A, a gente está falando de em torno de 0,3% do total de unidades consumidoras do Brasil. E elas representam em torno de 50% do consumo de energia. Então, ou seja, eu vou atacar uma parcela muito pequena das unidades consumidoras para pegar metade do montante de energia. E os outros 99,7%, se eu não fiz a conta errada, os outros 50% de energia. Então, ou seja, se eu tenho que cuidar bem de algo, é cuidar bem do grupo A. Ou seja, o grupo A, para quem não é muito familiarizado, são as unidades de média e alta tensão, é onde o grosso do consumo, a maior parte do consumo está. Então, vai muito de encontro com isso aqui que está sendo discutido. Perfeito, perfeito. E quando você estava falando, Sérgio, sobre a questão das tentativas falhas que a distribuidora vai para tentar identificar a fraude, eu me lembrei de um tipo de fraude que me apresentaram lá na Metron, que era com controlinho remoto de portão eletrônico. Então o cara, na hora que ele sabia que a distribuidora estava indo, ele desfazia a fraude ali internamente. Então, no equipamento em si, isso, na hora que ele ia fazer os testes e tudo mais, aquilo ali não se mostrava como fraude. Mas falando sobre essa tecnologia, né, a fraude, o fraudador sempre vai achar um jeito novo de fraudar a medição.
A gente vem ouvindo muito hoje a questão do campo eletromagnético, do uso do micro-ondas também para fraude, o ímã e tudo mais. Queria que você falasse um pouco sobre o que a gente vem vendo aí de inovações desses fraudadores, do que o pessoal vem fazendo e, enfim, como que vem sendo trabalhado também para evitar essas situações. Até os fraudadores são inovadores, né? É brincadeira. A inovação é constante, né? No mundo de fraude, no mundo do furto de energia, até que é uma coisa mais constante. Aqui e acolá é que aparece uma coisa nova, mas no mundo das fraudes, o que a gente tem de certo é a inovação. E aí eu costumo brincar dizendo que a polícia ela trabalha enxugando gelo. Por quê? Tá sempre o fraudador descobrindo uma coisa nova, a polícia tentando descobrir o que ele descobriu para conseguir materializar aquilo dali e conseguir uma reparação judicial. Então, diversas são as tecnologias utilizadas, desde coisas simples, de artifícios simples, né? Como eu já vi certa vez alguém colando um adesivo no display do medidor com a leitura que ele queria. Ele pegava se ele quisesse botar que ele só consumiu 100 kW naquele mês, ele fazia um adesivo da mesma cor, com perfeição, que parecia o display do medidor. E ele só colava o adesivo ali em cima e permaneceu nessa situação por mais de um ano. Então, até que a concessionária fosse descobrir quanto ele já tinha se beneficiado. Então vai de coisas simples a coisas mais avançadas. Você falou, Lucas, da questão do controle remoto, né? Eu já peguei caso que o consumidor, no lugar do controle remoto, ele instalou tipo uma tomada, um interruptor Wi-Fi, que ele ligava e desligava o medidor através do aplicativo no celular. Então, o medidor que ele fez isso daí não era um medidor que tinha sensor de abertura. Nos medidores que têm sensores de abertura, na hora que tenta abrir o medidor, já acende o alarme, dispara o alarme para a concessionária ou até mesmo localmente se tiver no display do medidor. Como esse daí não tinha, e para instalar esse tipo de tecnologia teria que abrir a estrutura do medidor, então ele abriu, instalou lá dentro do dispositivo e sempre quando a concessionária chegava, ele desligava esse equipamento dele remotamente, sem precisar estar nem perto do medidor. E aí, no que ele desligava, o medidor ficava ligado. A concessionária, quando chegava lá, estava o medidor ligado. Um trabalho muito bem feito, externamente, sem vestígios, para chamar a atenção. E a concessionária foi várias e várias vezes e não conseguiu encontrar. Outra forma inteligente também, que eu também já me deparei, foi que no lugar dele instalar ou um controle remoto ou um aplicativo, ele instalou um sensor de presença. Então, quando a concessionária passava por determinado ponto que se aproximava do medidor, mandava um sinal para o medidor dele e o medidor ligava. Então, dessa forma, é até mais eficiente. Por quê? Porque se ele não estiver em casa e a concessionária chega lá para fazer a leitura, se ele está em casa, a concessionária vai encontrar o medidor ligado. Uhum. Então, foi um dos casos mais difíceis que eu já vi a concessionária para descobrir, foi esse daí. Porque foi mais de um ano indo e não encontrava nada. Até que realizando a perícia, quando saí do local, eu escutei um pequeno estralo, um estralo muito sutil. E aí aquilo me chamou a atenção. No que eu escutei o estralo, eu parei, dei 2 passos para trás, e aí ele deu outro estalo. Eu dei 2 passos para frente, ele deu outro estalo. Quando eu olhei para cima, era um sensor de presença. E quando eu olhei para o medidor, eu percebi que o medidor ficava ligando e desligando. Então, essas daí também eram as tecnologias mais recentes, até 2, 3 anos atrás, até que 2023, 2024 surgiram novas inovações, né? Que é a questão da aplicação do pulso eletromagnético. O pessoal chama muito de raquetinha, de varinha da fada madrinha. Eu tô com uma varinha da fada madrinha para economizar energia na minha casa. Jogo uma magia no medidor e o medidor apaga. Jogo de novo, o medidor ressuscita. Tanto tem, então, o pulso eletromagnético, que é mais conhecido como raquetinha, né, no Brasil todo, como tem também o canhão, que é a aplicação de ondas eletromagnéticas, que você aplica a onda eletromagnética ou pode danificar o display do medidor, ele fica escuro e a concessionária não fazer a leitura, para os casos de medidores que não tem leitura de memória de massa, ou então ele pode não danificar o display, ele pode danificar algum circuito interno do medidor, que não aparece, na maioria dos casos, na maioria dos modelos de medidores, não aparece um alarme
no display do medidor, então acaba passando batido. Externamente, tanto o pulso eletromagnético, que é a raquetinha, quanto esse canhão, que é a utilização de parte do equipamento de um micro-ondas, ambos não deixam vestígio externo. Externamente, a não ser o canhão quando ele danifica, quando ele queima o display, mas se ele não queimar o display, né, dependendo do grau de técnica que o operador do canhão tenha, ele consegue sem queimar o display. E aí o medidor não deixa vestígio. O medidor fica ali sem medir uma fase e até que a concessionária vá descobrir, vai passar algum tempo. E a raquetinha, que é o pulso eletromagnético, é mais eficiente ainda, porque ele liga o medidor, aplicando um pulso, dá outro pulso, ressuscita o medidor. Final do mês, quando a concessionária fez a leitura, dá outro pulso, desliga o medidor de novo. A próxima leitura, ele vai lá, mais um pulso, liga o medidor. Então, no período que ele quer que o medidor fique desligado, vai ficar desligado. E sem deixar vestígio, ele nem sequer tocou no medidor. Então, assim, e esse tipo de tecnologia é uma tecnologia que está dando um grande prejuízo no Brasil. Há um ano atrás, aproximadamente junho, julho de 2025, eu estava em reunião com uma concessionária e ela havia relatado que só nos 6 meses iniciais de 2025, eles já tinham tido mais do que o dobro de perdas com esse tipo de irregularidade do que todo o ano de 2024. Ou seja, é uma tecnologia de fraude que vem crescente, que vem se espalhando, vem se disseminando e causando prejuízo, né, para as concessionárias e para a sociedade. A concessionária também perde, logicamente, não é só a sociedade, porque a concessionária vai ter que substituir aquele medidor várias vezes, vai ter que mandar a equipe lá várias vezes, então acaba perdendo também sociedade e concessionária. Se o pessoal usasse essa engenhosidade para o bem, a gente tava bem. E assim, hoje em dia, com redes sociais e tudo mais, né, 2025, TikTok, as pessoas conseguem ali na rede social mesmo já aprender como fazer, e aí um passa para o outro. A velocidade de disseminação desse conhecimento ela é muito mais rápida. E aí essa velocidade também faz com que cada vez tenham novas inovações nesse sentido. E a questão como que a distribuidora se mantém atualizada com uma infraestrutura robusta o suficiente para tentar se defender dessa situação que está constantemente mudando. É uma coisa que é complicada, considerando que sempre estão se buscando novas formas de se inovar nesse quesito. Mas se você quiser falar um pouco sobre isso, Rafael. O primeiro ponto é que enquanto a gente está aqui gravando podcast, tem alguém pensando numa forma nova. Então, se a gente está aqui tentando trabalhar para o bem, tem gente tentando trabalhar para o mal. É complexo, mas a forma que eu vejo disso acontecer é fazer investimentos pensando no futuro. O que eu quero dizer com isso? Se você faz um investimento, aí eu peço sua opinião, se você concorda com isso, tá, Sérgio? Você também, Lucas. Se eu faço um investimento hoje, em qualquer área, mas nessa especificamente, pensando em resolver meu problema atual, eu preciso medir energia, tenho a fraude XYZ. Seu projeto já nasceu, de certa forma, morto. Porque se você já não tem um equipamento, quando eu falo equipamentos de medição, de forma geral, equipamentos de inspeção, que estão, de certa forma, preparados para coisas que a gente nem pensou ainda, seu projeto, de certa forma, nasce morto. Então, acho que uma boa abordagem no momento das especificações, que as concessionárias escolham tecnologias de mercado que já estejam preparadas, não para atender só o que tem agora, mas já tem algum tipo de folga ali. Então, certamente você está vendo aí, Sérgio, medidores que hoje, mais antigos, que não suportam essas fraudes, mas os mais novos já estão vindo pensando nisso aqui. E com certeza tem fabricantes que estão já tentando pensar no futuro. Como é que está essa mescla de equipamentos, de tecnologias? Concessionárias já estão tentando fazer investimentos hoje pensando no futuro? Primeiro, o termo que você utilizou é o termo perfeito. Algumas empresas, não vou falar de concessionárias, mas empresas, elas costumam falar em dinheiro. Eu vou gastar muito dinheiro com isso. Mas o termo que você utilizou define perfeitamente. É um investimento. Então, se a concessionária, se ela tem a obrigação de garantir a receita para que a tarifa da sociedade seja cada vez menor, então ela precisa realizar investimento.
E aí o investimento vai desde coisas simples a tecnologias mais avançadas. E quanto mais avançada e complexa é a irregularidade para ser realizada, para fraudar um medidor, fraudar uma medição, mais avançado também tem que ser a tecnologia de combate, mais avançado tem que ser a tecnologia de medição que vai ser utilizada. Então, muitos medidores, eles sofrem ou com um tipo ou outro de irregularidade, falando das duas principais, né, que é o pulso eletromagnético e o canhão. Então, a maioria dos medidores que eu já testei sofrem ou com um ou com o outro. Não posso dizer todos, porque eu não testei todos os medidores, mas a maioria dos que eu testei ou acaba sofrendo a interferência de um tipo de fraude ou de outra. E aí precisa de investimento nisso. Muitas vezes, o que a concessionária esbarra é que o investimento pode não trazer o retorno que ela espera de acordo com o potencial do cliente. Se a gente está com um cliente de baixa tensão, pode não fazer sentido em algum momento você utilizar um equipamento de medição mais robusto, né, ou mais oneroso. Mas em algum momento vai fazer sentido você utilizar ele, porque o custo que a concessionária vai ter com demandar a equipe lá várias vezes, com substituir o medidor diversas vezes, em algum momento a curva do custo-benefício vai se tocar e quanto antes ela faz isso, mais ela protege a receita dela. E no caso de clientes maiores, grandes clientes do grupo A, aí é que faz sentido mesmo, porque uma unidade que eu já fiz o estudo, um dia de economia que ela tinha com a fraude, um dia era o equivalente a pagar o preço de diversos medidores de energia. Se ela colocasse um medidor mais robusto, né, sem citar valores, mas se ela colocasse um medidor mais robusto, de maior complexidade, com maior grau de proteção que tem disponível no mercado, ela, com um dia de economia, que ela evitaria a economia para esse cliente, só com esse um dia ela já pagaria o preço desse medidor. Então, precisa que as concessionárias encontrem uma relação custo-benefício, caso elas fiquem na dúvida de se a gente faz esse investimento ou não. É a hora ou não é a hora da gente fazer um investimento nessa unidade consumidora ou para todo o nosso grupo ou para toda a área de concessão ou pelo menos para uma pequena área de concessão. Eu queria só somar 3 pontos aqui, né? Colocar um a mais, na verdade, que a gente falou muito aqui. As grandes unidades consumidoras fazem sentido a gente estar investindo ali, é um ponto importante. As tecnologias para fraudes estão evoluindo cada vez mais, então, ou seja, hoje tem fraudes que eu não preciso nem encostar no medidor, nem romper um lacre, nem fazer nada disso. E um ponto que coloca um tempero a mais aqui é em relação à parte do mercado livre. Eu quero só colocar, contextualizar um pouco aqui. Hoje, os clientes do Grupo A, todos eles podem ir para o mercado livre de energia elétrica. E quando esses caras, esse tipo de cliente, ele faz um tipo de fraude, o processo de recuperação de energia ele se torna mais complexo, porque hoje, quando eu vou fazer uma recontabilização junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, eu tenho que ter a anuência daquela parte envolvida, que foi justamente o fraudador. Ora, esse cara vai me dar uma anuência para eu recontabilizar ou recuperar a energia da fraude? Então, é mais mais um fator aqui, né, que levaria a gente a investir nesse tipo de cliente. E que cliente que está indo para o Mercado Livre hoje? Clientes que têm uma conta de energia expressiva da ordem de dezenas de milhares de reais ou vários milhares de reais, e que ele vai ter um negócio, por exemplo, uma padaria, ou uma padaria de grande porte, uma pequena indústria, que se esse cara fizer uma fraude ali, a economia de energia aumenta muito a receita desse cara. Então, ou seja, digamos, valores hipotéticos aqui, esse cara, ele sobra no bolso dele 20 mil reais, 30 mil reais no mês. Se ele fizer uma fraude e tiver um incremento de 10, 15 mil reais no mês, pensa, quanto mais de dinheiro esse cara vai estar colocando no bolso. Então, ele fica mais tentado, fica mais ali querendo fazer essa fraude na energia elétrica. Então, ou seja, é importante a gente estar sempre olhando para esses caras também, porque a questão social que a gente já falou, os grandes clientes, as fraudes estão evoluindo, é mais um ponto que soma
forma para a gente proteger esse tipo de cliente? Pode falar, Fica à Lucas. vontade, não, fica à vontade. Falando desse ponto que o Rafael levantou, um ponto interessante é que o cliente, se a concessionária não investe em proteção, ele fica livre, né, para realizar a irregularidade dele. E muitas vezes a concessionária ela não deve confiar em todo o conjunto de proteção. Ela tem que ter a garantia do sistema de proteção, da receita da medição. Eu digo isso porque já vi diversos casos que é o principal argumento do consumidor quando ele está sendo investigado pela polícia e depois quando ele está respondendo processo no judiciário. Um dos principais pontos é que ele alega, mas eu não rompi o lacre, como é que esse medidor está fraudado? Então, para um juiz que é um leigo em energia, né, que não vai ter a expertise em fraudes, não vai ter expertise em furto de energia, ele vai pensar, faz sentido o que esse suspeito está dizendo, esse acusado, faz sentido. Se o medidor está com o lacre inviolado, porque a concessionária está falando em que ele fraudou a medição, fraudou o medidor. Então, existem meios de se fraudar a maior parte dos lacres que hoje em dia estão em uso no mercado. Então, são alguns lacres. Eu costumo, primeiro que para eu ter conhecimento sobre o que eu posso encontrar, eu acabo fazendo alguns testes em laboratório. Testo diversos tipos de fabricantes, de medidores, de lacres. Muitos fabricantes mandam material para mim pedindo para eu testar. Teve um fabricante que assistindo minha palestra, era um fabricante de lacres, aí ao final da palestra ele me procurou e disse, achei interessante você demonstrando aí vários tipos de lacres sendo fraudado e queria que você testasse o meu. Ou seja, ele mesmo estava querendo melhorar o produto dele, pedindo que eu testasse. Então, tem formas de você fraudar, fraudar um lacre de medição, fazendo parecer que não foi fraudado. E aí para o juiz, quando chegar no judiciário, o juiz não vai conseguir conceber a ideia de que como é que o medidor vai estar fraudado se o lacre não está. E teoricamente, para você fraudar o medidor, precisaria romper o lacre. Então, você tem que ter a confiança no seu equipamento, não só no medidor, como no lacre. Se você sabe que aquele lacre tem algum tipo de fragilidade, aí você precisa ter uma confiança ainda maior no seu equipamento de medição. A minha pergunta já ia ser muito nesse sentido, assim, que como funciona o processo judicial como um todo, quando a gente está falando de olhar para essas fraudes, né, julgar essas fraudes. Porque eu entendo que existem muito mais ferramentas para o fraudador falar que não aconteceu nada do que ferramentas para comprovar isso. E eu queria comprovar a fraude em si. Eu queria entrar um pouco nesse tema, que é como que a gente poderia comprovar, quais são as ferramentas hoje disponíveis para criar um caso que de fato comprove a fraude, pensando até mesmo nessas fraudes onde o fraudador não rompe o lacre, enfim, como fazer essa comprovação? O que hoje em dia poderia ser utilizado de ferramenta para fazer essa comprovação num viés judicial? E só adicionando a diferença entre defeito e fraude, que é algo que é muito importante, acho que na cabeça de quem é leigo, né, ou até do próprio técnico, né, diferenciar um defeito de uma fraude. Só somando isso que o Lucas falou, acho que é importante a gente colocar isso em contexto também. Exatamente. Vou começar fazendo essa diferenciação entre defeito e fraude e abrindo um parêntese. E aí já entro na questão que o Lucas levantou. Então, quando a gente tem um defeito no medidor, vai ficar vestígios de que aquele medidor ele sofreu defeito ou por causas naturais ou por transientes da rede elétrica. E a fraude não. A fraude, o vestígio, é um vestígio diferente. É um vestígio de que houve intervenção humana, mesmo que não seja física, né, mas que tenha sido, eu não posso nem chamar de virtual, porque a aplicação de um campo eletromagnético não é algo virtual, mas é algo que é físico e não é.
Então, quando você abre o medidor, que você vê aquele vestígio lá dentro de que foi um defeito, você vai analisar alguns componentes daquele medidor e aí você vai ou excluir a possibilidade de ter sido um defeito ou você vai incluir. Se você inclui, é porque aquele vestígio é caracterizador de um defeito técnico ou de um transiente da rede elétrica. Né, isso falando quando o perito criminal faz a perícia e consequentemente, o laudo pericial. Agora, se ele vê que aquele vestígio não é um vestígio caracterizador de um transiente da rede elétrica, como é que ele vai saber isso daí? O medidor ele vai possuir componentes de proteção da entrada de energia. Ele possui o componente de proteção contra sobretensão, contra sobrecorrente. Alguns modelos de medidor possuem componentes de proteção contra excesso de temperatura. Então, se o perito abre o medidor, ele vai analisar se o componente de proteção contra sobretensão foi atuado. Se o componente de proteção contra sobrecorrente foi atuado. Se foi atuado, significa que não foi algo intencional, que foi algo que foi oriundo do transiente da rede elétrica, que aí caracterizaria o defeito técnico. Agora, se todos esses componentes de proteção não foram atuados, isso significa que não veio da rede elétrica. Então, o caminho de ir para um defeito técnico já vai sendo excluído. E aí vai sendo direcionado para análise de vestígios de ter sido algo intencional. Porém, nesse sentido, o perito ele vai ficar um pouco numa saia justa. Porque quando você aplica um campo eletromagnético, qual é o vestígio que ele vai deixar no medidor? Quando você aplica uma micro-onda no medidor, qual é o vestígio que vai ficar? Primeiro, o perito teria que ter muita expertise nesse assunto para que ele conseguisse diferenciar um vestígio de defeito do vestígio de intencionalidade. E segundo, que muitas vezes o cliente, o acusado, né, ele vai se defender no judiciário dizendo: o medidor não foi aberto, o lacre não estava violado, era defeito técnico. E aí cabe ao perito provar que não era defeito técnico. Mas se o medidor, se ele não tem componentes que auxiliem o perito nesse sentido, o perito pode excluir a possibilidade de ter sido um defeito técnico, mas será que ele vai ter a possibilidade de afirmar que aquilo dali foi uma fraude? Agora, se o medidor, se ele tem elementos que auxiliam o perito, se o medidor tem uma memória de massa, se ele tem registros de log que informam para o perito, houve uma abertura de tampa do quadro de medição, houve uma abertura da tampa da chave de aferição, houve uma abertura da estrutura do medidor, houve a aplicação de um campo eletromagnético. Então, se o perito tem acesso à memória de massa, se ele tem acesso aos logs do medidor, isso daí seria o fundamental. Por quê? Porque ele vai conseguir distinguir. Se a gente vai compondo um conjunto de provas, a perícia ela é a composição de um conjunto de provas, do conjunto probatório. Então, se ele tem um vestígio indicado pelo próprio medidor, pelo sistema de medição, que informa que houve a abertura da tampa do quadro de medição, que houve a abertura da tampa da chave de aferição, pensando numa chave de aferição, que houve a abertura da estrutura do medidor e que ele encontra lá dentro do vestígio de uma intervenção humana, ele já caracteriza o laudo dele como sendo fraude. Agora, se ele aplica uma micro-onda ou um campo eletromagnético no medidor, um pulso eletromagnético, o medidor, ele não vai precisar abrir a estrutura do medidor. Então, qual o vestígio que vai ficar de alarme, de log? Né? Se não disser, houve alguma coisa aqui. Então, os medidores que eu conheço, né, a maioria usada em campo, baixa tensão, que são clientes grupo B. Normalmente não se usam medidores mais complexos, que ficam mais para grupo A, mas a maioria desses medidores que tem no mercado, eles não têm um alarme para aplicação de campo eletromagnético ou para aplicação de micro-ondas. E aí seria um vestígio fundamental para o perito. E se esse alarme ele puder registrar a data de início, o horário de início, e for um alarme específico mesmo para aplicação de campo eletromagnético, porque
no natural, o vento não vai trazer um campo eletromagnético, porque trouxe especificamente para aquela unidade e não para as vizinhas. E quem faz esse tipo de fraude de campo eletromagnético, ela não faz uma vez, ela faz todo mês. A concessionária troca o medidor, ela faz de novo, troca o medidor, ela faz de novo. Então, assim, se o perito vai ter essa reincidência naquela unidade consumidora, se ele tem um log determinando que no dia X houve a aplicação de um campo eletromagnético, porque o alarme é para campo eletromagnético. Então, se ele tem esse alarme, tem o log dizendo que no dia X, no horário X, começou, no dia X, no horário X, terminou. No dia seguinte, naquele dia seguinte, no horário X começou, no horário Y terminou. Então, se ele tem essa materialidade, fica muito mais fácil dele demonstrar para o juiz, demonstrar para as partes interessadas no laudo pericial, porque o que o perito descobre não basta ficar na cabeça dele. Ele precisa traduzir aquilo para os leitores, para o juiz, para o promotor, para as partes envolvidas no processo judicial. Perfeito. Acho que é muito importante você ter falado isso, que me traz um gancho, né? Que é algo que a gente acredita muito na Metro, é justamente esse tipo de desenvolvimento, fazer esse tipo de materialidade. Então a gente já vem trabalhando nisso ao longo dos anos, justamente usando equipamentos que são flexíveis para isso, e vários desses alarmes que você comentou, a gente já tem nos nossos equipamentos, que já são focados no grupo A, alguns ainda não, porque são fraudes mais novas, mas é muito bom estar ouvindo de você aqui quais são as fraudes da moda, né, ou a engenharia social está caminhando para que lado, porque é algo que a gente já vai pensar e desenvolver justamente para entregar essa materialidade, porque se ter provas ajuda na parte tanto de quem está buscando a fraude, mas também na parte judicial, é algo que a gente já está trabalhando e vai trabalhar mais. É muito importante ouvir isso. E ter esse dinamismo, né? Como as coisas vão mudando, né? As fraudes vão mudando, a gente também trabalha com tecnologias que possam se adaptar, que estejam preparadas para o futuro, para, de fato, ter esse dinamismo, para você entender, ouvir de pessoas que conhecem do tema, e também de ver o que está acontecendo no mercado, para a gente se ajustar e ter ofertas direcionadas para, de fato, sanar esse tipo de situação, ajudar a identificar esse tipo de situação. Eu queria, já caminhando para o final, eu queria fazer uma pergunta para você, Sérgio. Assim, você hoje em dia anda por o Brasil todo, dando palestra, falando muito sobre esse tema, e eu queria saber se você vê diferenças entre as concessionárias, entre os lugares que você visita, o que tem de mais inovador, o que tem de boas práticas no mercado, como que você vê cada concessionária trabalhando diferente nesse trabalho contra a fraude? É outro ponto ótimo para a gente abordar. Eu gosto sempre de começar dizendo que a irregularidade no consumo de energia ela é regionalizada. De acordo com o estado que eu vou, eu percebo que tem uma maior incidência da irregularidade do tipo A, vou para outro estado, percebo que a maior incidência é do tipo B, vou para outro estado, a maior incidência é do tipo C, e assim vai. Logicamente, né, que todos os tipos são praticados em todos os estados, mas a gente percebe essa regionalização. Algumas são de maior preferência naquele estado, né? Pode ser por diversos motivos, pela concessionária daquela região não ter tanto conhecimento sobre aquele tipo de irregularidade e conseguir passar batido naquilo dali, enfim, podem diversas especulações, mas a irregularidade ela é regionalizada. Acabo viajando o Brasil todo, já rodei a maioria dos estados do Brasil, ministrando palestra, fazendo consultoria, principalmente acompanhando o trabalho da perícia, né? Quando eu vou ministrar curso para os peritos, a gente muitas vezes realiza operação em campo com a polícia, com a perícia, com a concessionária, e aí acaba que eu vou tendo o conhecimento dessas irregularidades. Já teve estado que eu cheguei que eu não conhecia a irregularidade, conheci naquele estado. Então acaba que eu aprendo um pouco mais todo dia porque eu tenho esse acesso a todos os estados do Brasil por conta dessas viagens. Então as concessionárias, elas não precisam trabalhar da mesma forma e nem devem. Elas devem procurar trabalhar da forma que mais se adequa para a realidade delas. E aí é o ponto que o Lucas levantou, que é qual a boa prática que cada uma utiliza, né? Eu vejo assim,
um dos pontos interessantes que as concessionárias desde 2024 vêm passando a fazer é contratando uma capacitação de perito para os peritos daquele estado. Porque muitas vezes o estado ele pode ter alguma dificuldade de fazer a contratação de um curso de qualificação ou de capacitação para os peritos daquele estado, não só para os peritos, como para as forças policiais, né? A gente sabe que existe a priorização de recursos em todos os estados, então, às vezes, os recursos priorizados para a capacitação de cursos já foram esgotados para aquele ano financeiro, e aí as concessionárias, elas vêm acordando para isso, elas vêm trazendo a capacitação para as polícias, né? Tanto através delas, como também através de contratar peritos com conhecimento naquela área. No caso aqui de Forte Energia, normalmente acabam me contratando para eu estar levando o meu conhecimento e a minha atualização para os peritos daquele estado, ensinando como fazerem perícias, como descobrir novas fraudes, como fazerem laudos mais robustos, porque no final das contas, o processo que vai para o judiciário, se o laudo não for robusto, ele não vai se sustentar no judiciário, e aí acabam capacitando os peritos, e aí ao final do curso eles se sentem mais seguros. No curso a gente trabalha o uso de equipamentos, eu ensino eles a usarem os equipamentos que eles podem precisar usando nas perícias, abordo de forma prática todas as irregularidades, mostro como materializar cada uma, como fazer o laudo, então acaba que robustece. Outro ponto também que eu fui no estado de Mato Grosso e gostei bastante da iniciativa da concessionária. Qual foi a ideia deles? Eles contrataram uma palestra para que eu fizesse a demonstração das irregularidades mais inovadoras, né, que no caso seria o que a gente está falando aqui, o pulso eletromagnético. Pediram que eu fizesse essa demonstração para magistrados daquele estado. Porque muitas vezes, assim, eu sendo um magistrado, eu sendo um juiz, ou até mesmo um promotor, chegando uma irregularidade para mim, onde está dizendo que alguém controla o medidor ligando e desligando ele, simplesmente emitindo um pulso eletromagnético, muito provavelmente eu como juiz eu não acreditaria. Se vê um laudo pericial ali, dizendo que aquilo dali aconteceu, eu talvez ficasse mais tendencioso a acreditar, mas ainda assim eu iria buscar os elementos naquele laudo que o perito está utilizando para fazer aquilo dali, aquela afirmação. Então, a ideia lá no Mato Grosso foi essa, foi de fazer uma demonstração com um equipamento como esse, que aplica esse pulso eletromagnético em medidores de fabricantes e modelos diferentes, para que eles vissem que aquilo acontece. E assim, tinha para mais de 300 pessoas no auditório, e quando começaram a ver que realmente os medidores apagavam e eram religados através de um novo pulso, o auditório, antes de eu iniciar essa apresentação prática, estava em completo silêncio. Quando eu comecei a apagar esses medidores, começou aquele burburinho que parecia que era um gol no estádio de futebol. Todo mundo ali comentando com um colega do lado o quão incrível, assim, negativamente aquilo dali era, né? Que é algo surreal, você imaginar que sem você tocar no medidor, você consegue ligar e desligar o medidor. Então, foi uma prática muito interessante. Todo estado que eu vou, eu cito essa concessionária, cito esse estado e digo, pessoal, usem essa prática. Inclusive, no final do ano passado, também lá no Mato Grosso, já fizeram contato comigo, no final do ano passado, esse ano, para que a gente fizesse uma apresentação semelhante para PROCONs e Ministérios Públicos. Porque muitos consumidores, depois da concessionária fazer inspeção lá, acabam se sentindo ofendidos de alguma forma e vão buscar o PROCON, quando na verdade eles estão errados. E aí a concessionária queria que demonstrasse, esclarecesse alguns mitos, né, que são levados para os PROCONs e que demonstrasse também que essas irregularidades existem. Mesma coisa para os promotores. Para os promotores também verem que aquilo é real, né? Estavam querendo também, ainda esse ano, a gente fazer uma palestra, tanto para a PROCON como para o Ministério Público daquele estado, demonstrando essas irregularidades. Logicamente, dentro de um ambiente controlado, com segurança, mas para que todo mundo perceba que isso não é algo fantasioso, não é algo impossível de acontecer. Então, essa prática aí é uma prática muito interessante também. E tem também uma outra prática bastante interessante, que é
a integração com as forças de segurança. A concessionária, muitas vezes, ela precisa do apoio da força de segurança porque ela não consegue ter acesso a algumas unidades consumidoras. Não sei como são em alguns estados, mas em outros, o consumidor ele é um pouco violento, ele é um pouco agressivo, principalmente em zonas mais afastadas da capital. A concessionária chega lá para fazer uma inspeção, como o consumidor já sabe que tem irregularidade, ele não quer autorizar que a concessionária entre. E aí a concessionária, se for tentar explicar para ele que vai entrar, ou então se for em algum local que não precisa entrar e que ela pode ter acesso, muitas vezes ele puxa uma arma de fogo, ele puxa uma arma branca, e quem é que vai ficar? Quem é que vai ficar? Ninguém vai arriscar sua vida por aquilo dali. Então a concessionária, tendo a integração com as forças de segurança pública, vai ter o apoio físico ali da presença da polícia militar, vai ter a polícia civil ali com o perito para materializar aquela irregularidade e que seja reivindicado para a sociedade, né, aquele valor que foi perdido e que aquela pessoa também seja penalizada criminalmente. É um problema não só técnico, né? Tem que envolver todas as camadas da sociedade, é um problema social que precisa ser pensado num âmbito muito maior. E por último, uma pergunta, quase por último, né? Uma pergunta assim, pensando, a gente tá falando de inovação das fraudes, né? Mas hoje em dia a gente vem vendo cada vez mais rápido novidades em termos de inovação, IA, dados para tudo e tudo mais. Como que isso se encaixa nesse meio do combate a perdas, falando das novas tecnologias, falando de tudo que a gente está vendo de novo, como que isso é aplicado, ou existe, você consegue ver esse vínculo entre as novas tecnologias que estão vindo, não diretamente vinculadas ao combate à perda, e o uso delas para tal? Como você consegue fazer esse vínculo? Consigo sim. Coincidentemente, eu cursei um doutorado em engenharia elétrica na Universidade Federal de Campina Grande, e o tema desse curso de doutorado que eu estava fazendo lá era sobre o uso de inteligência artificial no combate às perdas. Então, durante o programa do doutorado, o professor tinha solicitado que a gente desenvolvesse 2 linhas. Uma linha voltada para hardware e uma linha voltada para software, usando inteligência artificial. Uhum. Então, a linha voltada para hardware era desenvolver uma inteligência artificial que aprendesse o comportamento do consumidor e que aquilo ali fosse embarcado no próprio medidor. Então, embarcava aquilo ali no medidor, o medidor ele iria aprender o consumo daquele consumidor para, quando ele começasse a se desviar daquele consumo, em conjunto com outras análises, outras entradas de dados, ele entender que aquilo dali era uma irregularidade no consumo de energia e ou acender um alarme no seu display, ou se for uma unidade telemedida, que enviasse o alarme para a concessionária. E a outra linha do doutorado era através de, como se fosse software, né, análise de dados, onde tinha que ser desenvolvido um modelo de inteligência artificial que não era embarcado no medidor, mas que coletava dados do medidor de energia, que esses dados ou podem ser diários, horários, vai depender do que o medidor forneça, né, das possibilidades, e também se ele é telemedido ou não, mas era para desenvolver um modelo de IA que a gente alimentasse ele com dados daquela unidade consumidora de uma determinada série de tempo, e que, quando a concessionária fosse utilizar esse modelo de IA, ela analisasse toda a sua região, toda a região que ela quer. E aí ela detectaria algumas unidades que estão com um comportamento assemelhado ao de um furto de energia ou de uma fraude na medição. Então, muitas concessionárias, e isso daí foi o tema do curso de doutorado que eu estava fazendo na UFCG, mas muitas concessionárias têm servidores, têm colaboradores fazendo doutorados também nessa área, e também já contratando empresas que estão desenvolvendo coisas nesse sentido. E aí, quando eu faço a visita em algumas concessionárias, elas me mostram, vamos dar uma olhada aqui no modelo de IA que a gente tem. Então, eles rodam lá, e aí, numa determinada região, vamos dizer que um bairro, esse modelo de IA retorna que tem 10 unidades ali com maior potencial de estar com irregularidade do tipo furto de energia ou fraude na medição. Então a concessionária ela já não vai mais
tá fazendo uma análise manual como era antigamente, talvez através de Excel, olhando linha por linha de um histórico de consumo. Agora ela já tem algo mais avançado que colabora, né, que vai ajudar bastante. E apesar de ajudar bastante, um diferencial que eu vejo é a equipe de campo. Quando você une a inteligência artificial com o conhecimento de equipes de campo, é o encontro perfeito. Porque a inteligência artificial, ela ainda não está no estágio que pode suprir completamente a identificação. Esses modelos de IA, por exemplo, eles ainda têm, assim, um erro relativamente alto. Por exemplo, de 100 unidades que você bota para inspecionar, normalmente, pelos estudos, pelos artigos científicos que eu li durante meu doutorado, de 100 unidades consumidoras, assim, as que estavam com pesquisa mais avançada, conseguiam ali obter um sucesso de 20%. Quando, na verdade, antes desses modelos de IA, você conseguia 5%, 8%. Então, a gente já vê que a IA já deu um ganho bom. E aí, quando você pega esses 20%, essas 100 unidades que a IA indicou para você com maior potencial, e você joga para a equipe de campo, qual é a sua sensibilidade quanto a essas unidades aqui? Aí elas vão analisar, elas já não vão analisar 10 mil unidades, elas só vão analisar 100. Então, quando elas olham, elas batem o olho e elas dizem, a gente sugeriria analisar essa e essa e essa se for para a concessionária priorizar. Se for para a gente não ir nas 100, se for para a gente escolher só 40, a gente quer priorizar essas daqui. E aí, muitas vezes, consegue subir esse índice de sucesso de 20% para 35%, 40%. Então, a IA já está ajudando bastante, está fazendo um grande diferencial. E quando você une ela, sem deixar de lado o conhecimento, a experiência das equipes de campo, você consegue potencializar o resultado. A gente falou muito, né? É bom que a gente está falando agora da seleção de alvos, ou seja, em qual cliente que eu vou fazer esse tipo de inspeção, porque a gente falou muito da inspeção em si, né? Eu preciso de melhorar o meu laudo, deixar meu laudo mais robusto, mas quando a gente fala no distribuidor, ela tem milhões de clientes quando é grupo B e milhares de clientes quando é grupo A. Então, em qual cliente que eu vou? A IA pode ajudar muito ali, e a IA, basicamente, ela é boa para várias coisas, mas muito boa para olhar um montante muito grande de dados. Então, eu consegui olhar para todas essas medições que eu já tenho e também pegar equipamentos que me produzam mais dados, é algo que, além da equipe qualificada, aí sim, cada vez mais esse processo vai ficando robusto. Eu já sei qual cliente que é o mais provável de estar fraudando, eu já tenho meus alarmes nesse cliente, então eu já identifico a fraude, já faço um laudo robusto, então o processo meio que fecha aí quando a gente começa a usar esse tipo de tecnologia. Só uma adição, dados confiáveis. Com certeza, dados confiáveis. Porque a gente vê que, assim, o próprio fraudador, ele não trabalha em diminuir os dados, ele só trabalha em mudar como esses dados estão. Então, olhar para os dados confiáveis e a quantidade de dados é o ponto central, né, quando a gente está falando de usar a IA a favor do nosso trabalho. E esse ponto aí de seleção, Rafael, quando você para pensar, a IA apontou 100 unidades com maior potencial. A equipe de campo diz, dessas 100 a gente escolheria essas 40. E aí a concessionária, se ela tem, como disse o Lucas, dados confiáveis, ela pode resolver como ela vai querer fazer a operação. A gente vai, dessas 40, tô vendo que tem 3 que são grandes clientes, as outras 37 são clientes de baixo potencial de recuperação. Sendo que, quando você vai ver, quase sempre um desses 3 clientes, a recuperação dele é bem maior do que a dos outros 37. Então, a concessionária, ela tem a opção agora, meus dados são confiáveis, então deixa eu escolher no lugar eu só tenho 10 AUs para fazer hoje, eu não vou fazer as 40. Então, vamos fazer o seguinte, vamos mandar logo nessas 3 que são cliente de alto potencial de recuperação. Então, dos 3, muito provavelmente, pelo menos um vai dar positivo. E aí, só aí, ela já pagava todas as outras 37 de baixo potencial. E aí, se as outras 2 de alto potencial também derem positivo,
Então ela já consegue dar uma queda drástica lá pela metade aqui desse nosso papo. O Lucas falou, e você também, né? A questão de 50% aproximadamente da energia total comercializada no Brasil é em grupo A. Então, se você tem um grupo de 40, 3 com alto potencial e as 3 dando positivo, ótimo. E aí a concessionária depois ela pode ir com mais calma nessas de baixo potencial, mas aí o importante é ela ter a opção de fazer a seleção. Com certeza. Bom, gente, a gente já tomou um tempo grande do Sérgio. Sérgio, agradeço imensamente pela sua disponibilidade de estar aqui, compartilhar um pouco do seu conhecimento. Assim, é um aprendizado grande. A gente já falava do seu nome há algum tempo na Meta, da nossa vontade de conversar e se aproximar para entender melhor e conseguir vincular isso ao nosso trabalho de dia a dia, né? Perdas, o trabalho de proteção contra perdas é um trabalho de dia a dia da Metra, é uma coisa que é um foco estratégico da empresa. Então, eu te agradeço muito pela sua disponibilidade em participar dessa conversa com a gente, e queria deixar aqui aberto para você qualquer mensagem final que você queira trazer para a concessionária, para a sociedade como um todo, para as pessoas que estão nesse mercado. Fique à vontade. Primeiramente, agradecer a vocês que compõem a Metro, né, pelo convite. Eu gosto sempre da oportunidade de falar sobre perdas, né, e como fazer o combate às perdas, um combate inteligente às perdas, porque eu sou um dos afetados pelas perdas, vocês são um dos afetados pelas perdas, todos que estão escutando são afetados pelas perdas. Então, à medida que eu consigo colaborar com a disseminação da informação, que eu consigo colaborar com a melhoria do processo de combate às perdas, com a melhoria de uma perícia dos meus colegas, dos laudos periciais, robustos para o judiciário, para o juiz sentir firmeza na sentença dele. Se eu consigo colaborar para as concessionárias terem uma forma mais inteligente de atuar, eu estou sempre disponível. É algo que eu gosto de tratar, né? Algo que para mim é um trabalho que é aquele trabalho que até sem ser pago a gente faz. Eu gosto mesmo dessa área, então estou sempre disponível, principalmente para ajudar a desenvolver ideias, para ajudar a melhorar processos, né? Já faz uns 3 anos que eu venho ajudando algumas empresas em ideias, em consultorias, na melhoria de processos e projetos, e a gente vem tendo alguns resultados bem positivos, e no final das contas é mais uma ferramenta que a concessionária vai ter no combate às perdas, né? Que é essa melhoria de equipamentos. Se a gente tem um equipamento robusto que ele vai trazer uma materialidade, uma prova a mais para o perito, um vestígio para o perito de que aquela irregularidade aconteceu. Eu sou perito, então eu também vou desfrutar daquela melhoria daquele medidor. Então, no final das contas, eu acabo com a transmissão desse conhecimento que eu já adquiri nesse tema, eu acabo desfrutando tanto na condição de perito para proporcionar um trabalho melhor para o judiciário e para as partes interessadas no laudo, como também como consumidor, como sociedade, tendo uma tarifa que espero, né, que ela em algum momento, as perdas por furto de energia e fraude na medição sejam tão baixas que a gente vá tendo cada vez mais tarifas menores e talvez até tarifas regressivas, que é previsto pela resolução da ANEEL, tarifas regressivas, quando tudo está dando certo na medição e no consumo de energia. Perfeito. Então, eu posso dizer que sua missão está sendo cumprida, tá? Porque hoje, só com essa conversa aqui relativamente rápida, a gente já teve várias ideias, vários insights aqui. A gente já vai voltar para casa, já pensar em novos alarmes, pensar em novas formas de travar essas fraudes para a gente apoiar. A gente fala muito em apoiar as distribuidoras, são nossos clientes primários ali, né? Mas apoiar de forma geral a sociedade, né? Então, acho que você ter ali os dados confiáveis, a medição inteligente, a gente consegue tomar ações rápidas nas nossas decisões aí. Então, muito obrigado pelo papo aqui, foi muito proveitoso. Perfeito, perfeito. Então, gente, esse foi mais um episódio do Carregados de Energia. A gente segue conectando tecnologia, operação e inteligência para a gente transformar desafios do setor elétrico em resultados ideais. Até a próxima.